Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 24 de setembro, domingo. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do homem, do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Este evangelho de hoje tem alguns objetivos catequéticos. O primeiro deles é deixar claro que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é igualdade. Deus não faz distinção das pessoas. Deus não dá privilégios, não dá preferências, mas Deus trata a todos com igualdade e Deus trata a todos com amor. O trabalhador foi chamado e o patrão ofereceu uma moeda de prata. Pronto. Tudo estava combinado, tudo estava tratado. Bastava apenas os trabalhadores cumprirem a sua parte no contrato. Depois, o trabalhador, além de sair de madrugada, saiu também às 9 da manhã. E o patrão combinou com eles uma moeda de prata. Depois, saiu às, ao meio-dia, às 15 horas, e disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo às 17 horas e disse: Por que estáis aí desocupados o dia inteiro? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão disse: Ide também vós para a minha vinha. Então o patrão, ao longo do dia, foi chamando os trabalhadores para a sua vinha e combinando com eles o pagamento. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram então os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. É importante observar que o jeito de Deus pensar é diferente do nosso. Nós, muitas vezes, pensamos que aqueles que foram contratados de madrugada mereciam mais, porque trabalharam mais. Mas não foi isso que o patrão combinou. O patrão foi muito claro: eu darei uma moeda de prata para quem for trabalhar na minha vinha. Os judeus eram o povo da antiga aliança, o povo que foi herdeiro das promessas de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que morava na Terra Santa, que fez esta aliança com Deus através de Moisés e dos profetas. Eles acreditavam que, por terem recebido a herança, por terem recebido as promessas de Deus e por servirem ao Senhor há mais tempo, teriam privilégios com Deus, teriam preferências, teriam regalias. E aquelas pessoas que estavam se convertendo com a palavra de Jesus, aquelas pessoas que estavam se convertendo com a pregação de Jesus, seriam colocadas em segundo plano. Teriam poucos privilégios, não teriam o amor de Jesus. E este evangelho deixa muito claro que não, que aquelas pessoas que se converteram há pouco tempo irão receber a mesma moeda do que aqueles que foram perseverantes há muito tempo. E ao receberem o pagamento, os que foram contratados primeiro, de madrugada, começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Aqui nós vemos com clareza o sentimento da inveja, esse sentimento que
amargura a nossa vida, esse sentimento que atrapalha nossas relações, de ficarmos nos comparando. Todas as vezes que a gente fica se comparando com as pessoas, a gente sofre. O outro ganhou mais, o outro foi mais importante. E não, eles não ganharam mais, eles ganharam apenas o que foi combinado. Se aqueles empregados das 5 horas da manhã que receberam uma moeda de prata, se eles tivessem trabalhado o dia todo sozinhos, não teriam reclamado do pagamento, porque o pagamento já foi combinado antes do trabalho. Mas por que eles então quiseram briga e reclamaram? Porque eles viram que os que trabalharam apenas 1 hora receberam o mesmo tanto. Então ficaram com inveja, com ciúmes, achando que poderiam dar ordens ao patrão. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu, volta para casa. Eu quero dar a estes que foram contratados por último, que mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Que nós possamos tirar essa bela lição desta palavra de Deus e buscar sempre sermos agradecidos pela nossa vida, pelo que somos e temos, e agradecidos pela bondade e misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.